Bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou José William de Freitas, caminhoneiro autônomo aqui na Espanha, e venho trazer mais um pouquinho de informação para aqueles que um dia planejam sair do Brasil ou investir fora do Brasil. Trazendo informações para vocês sobre o fim da autonomia do Banco Central espanhol aqui na Espanha. Às vezes você acha que no Brasil tá feio o negócio. A Espanha tá correndo atrás para acompanhar o Brasil. É difícil, meu querido. Então hoje a gente vai tratar desse tema, essa fim da autonomia, onde o governo espanhol nomeou um ministro para presidente do Banco Central espanhol. E a gente vai tratar desse tema agora mesmo. Um ano após a nomeação do José Luís Escrivá, a gente vai analisar o impacto que aconteceu isso desse um ano para cá, né? Isso foi nomeado em abril do ano passado e agora a gente vê os resultados tanto na economia quanto na postura do governo, como vem acontecendo aqui na Espanha. Melhorar? De jeito nenhum. Aqui o barco está afundando e é desse jeito que vai. Então, focando nas questões autonomia institucional e nas mudanças das visões sobre a economia espanhola ocorrida no último ano. Baseada nas notícias publicadas na imprensa, vídeos e comunicados oficiais, oferecendo visão abrangente sobre as transformações institucionais das novas prioridades do Banco Central espanhol sob a nova liderança e nomeação controversa do ministro do Banco Central em setembro de 2024, no governo espanhol, liderado pelo presidente Sánchez, quase um ditador, né? Aqui a direita leva um cacete do caralho na rua e a esquerda pode tudo, né? Nomeou José Luís Escrivá, então ministro da Transformação Digital e Função Pública, como governador do Banco de Espanha, presidente. Essa nomeação representa um caso inédito na democracia espanhola. Pela primeira vez, o ministro em exercício passava diretamente a ocupar o cargo de governador do Banco Central sem período ou quarentena, conforme reportado pelo jornal Expresso em julho de 2024. A indicação de Escrivá gerou imediata divisão entre o governo e a oposição do partido PP. O PP é uma falsa direita que tem aqui na Espanha. Se veste de direita, faz discurso de direita e quando entra aumenta imposto, veste bandeira LGBT, fim do direito da propriedade privada, totalmente feminista. Só os espanhóis acreditam que eles são de direita. A principal força de oposição criticou duramente a escolha, argumentando que comprometeria a independência institucional. Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, um bobão, expressou publicamente seu lamento pelo descrédito que um ministro em exercício pode causar à instituição. Segundo a reportagem da Isto É de setembro de 2024, a nomeação ocorreu em um contexto de tensão política após um breve período consenso entre governo e oposição para a renovação do Conselho Geral do Poder Judicial, CGPJ. A expectativa de que esse consenso se estenderia para outras instituições do Estado foi rapidamente frustrada com a indicação unilateral de Escrivá para o Banco Centrais. Reações e críticas à autonomia institucional, à transição direta de um cargo ministerial para a liderança do Banco Central gerou preocupações imediatas sobre a autonomia da instituição. É dizer, imagina o Lula colocando um ministro do STF. O cara vai entrar lá e vai fazer o quê? Vai realmente ter autonomia entre a divisão de poder ou vai atender às reivindicações daquele que colocou ele lá? Basicamente isso o que aconteceu aqui na Espanha com a nomeação de José Luís Escrivá para presidente do Banco Central espanhol. Sobre a autonomia de instituições economistas e analistas questionam se Escrivá conseguirá manter a independência necessária em relação ao governo, que integrava até então, já que ele era ministro, né?
Em um vídeo publicado pelo canal La Vanguardia no YouTube de setembro de 2024, intitulado Escriva pode revisar a lei de autonomia do Banco da Espanha para reforçar sua independência, o próprio Escriva, em sua cerimônia de posse, anunciou que a instituição revisará sua própria lei de autonomia, com o objetivo de reforçar sua independência. Essa declaração foi interpretada por Kit como uma tentativa de responder a acusações de politização do Banco Central. A Bloomberg, em entrevista com Escriva em abril de 2025, disponível no vídeo Bank of Spain Governor José Luis Escriva Talks to Spanish Economy Shift, abordou as mudanças na economia espanhola pós-Covid, mas evitou questões diretas sobre a autonomia institucional, que foi criticada por observadores como uma oportunidade perdida para esclarecer as preocupações sobre independências e mudanças institucionais e demissões. Um dos sinais mais claros da transformação institucional sobre a liderança de José Escriva foi série de demissões de altos funcionários do Banco Espanhol. É aquele negócio, né? Quem não concorda dá linha na pipa, os caras mandam embora mesmo, igual acontece no Brasil quando você nomeia um partidário do partido e não um carreirista, uma pessoa realmente que está com intenção de fazer um trabalho decente, né? O caso mais emblemático reportado pelo Jornal de Negócios em maio de 2025 foi a saída inesperada do diretor de economia Ángel Gavilán, que ocorreu horas depois da publicação do relatório anual de 2024 do Banco Central Espanhol. Segundo a reportagem, embora oficialmente Gavilán tenha decidido ir em busca de novos desafios profissionais, conversa fiada, fontes internas revelaram que a verdadeira causa da demissão estava relacionada ao fato de um relatório anual ter sido particularmente pouco beligerante com o governo em comparação com o habitual nesse tipo de documentos. O relatório, o primeiro, quer dizer, o cara foi demitido e vou buscar novos aires. Nem a sua mãe acredita nisso, vagabundo. O relatório, o primeiro desenvolvido sob a direção de Escriva, teria deixado de fora avisos sobre desafios econômicos. O futuro da sustentabilidade das pensões é ignorado. Efeitos da reforma levada a cabo por Escriva durante o seu tempo como ministro. Fontes internas já haviam manifestado o descontentamento pela diminuição da influência de Gavilán no relatório desde a chegada do ex-ministro. O cara chegou, já falou, aqui o negócio é o seguinte, quem senta na janela sou eu, faz o que eu tô mandando, senão você vai ser jogado por ela mesma. Rapaz, esquerda não brinca não, Espanha é um governo de esquerda, aqui é desse jeito. Essa foi a quinta demissão de um alto funcionário do Banco da Espanha, desde que Escriva assumiu a direção da organização, evidenciando uma profunda reestruturação interna e possível alinhamento com visões mais próximas às do governo. Claro, mudanças na visão econômica e prioridades ao longo... Essas palavras são esquisitas, né? Ao longo do ano, observou a sua significativa mudança na visão do Banco da Espanha sobre a economia dos países e seus desafios. O relatório anual de 2024, mencionado anteriormente, exemplifica essa transformação ao omitir temas tradicionalmente abordados com ênfase, como a sustentabilidade do sistema de pensões, que é um problema grave na Espanha. A Espanha é um problema de velho, e aqui só aumenta a quantidade de velho, e a pensão aqui é uma pirâmide financeira, igual na maioria dos países, e é um problema grave. Se não me engano, até o 2023 era 40% de todos os impostos arrecadados na Espanha era para pagar pensão. Pensão é aposentadoria, beleza? Em janeiro de 2025, Escriva participou de um fórum econômico mundial em Davos, integrando o painel de Markets, Dealing with
Divergence, sei lá que cara é isso. Conforme informado pelo site oficial do Banco da Espanha, sua participação marcou uma mudança no tom de relação do gestor anterior, com maior ênfase nas questões de mercado e menor foco em alerta sobre desequilíbrios estruturais da economia espanhola. Quer dizer, vamos vender um peixe que nós não tem. Vamos vender que a Espanha está bem, que você pode investir, mas o país está quebrando e está quebrado. Essa aqui é a questão. Em março de 2025, em entrevista à Bloomberg Linha, Escriva destacou que a Espanha estava se beneficiando da mudança nas preferências do consumidor desde o fim da pandemia, especialmente no setor do turismo. Adotado um tom otimista, contrastava com as análises mais cautelosas do gestor da gestão anterior. Mas recentemente, em abril de 2025, conforme a reportagem pela rede de televisão RTP, Escriva anunciou que o Banco da Espanha revisaria em baixa suas previsões de crescimento devido ao impacto das novas taxas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos. É claro, todo mundo tem culpa, menos quem governa o país. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, não. A economia espanhola está indo para o buraco e graças a essa gente. Em declarações na televisão espanhola, o governador afirmou que as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump têm o potencial de gerar efeitos negativos na atividade econômica, o contexto é muito incerto. Nessa ocasião, Escriva evitou falar em recessão. Que recessão? A Espanha já está em recessão. Inflação alta, imposto alto. Você tem que trabalhar no vídeo anterior, até falei, você tem que trabalhar 6 meses do ano para pagar. Então o país já está em recessão. Você tem que trabalhar 6 meses do ano para pagar imposto. Que cacete é esse? Nesse na economia espanhola eram de um crescimento alto, que o lógico seria como se fossem revistas em baixa, sem qualificar essa postura mais cautelosa nas relações e projeções negativas. Também representa uma mudança em relação à comunicação mais direta e, por vezes, alarmista da gestão anterior. Principais desafios apontados pelo Banco Central Espanhol, sob a liderança de Escriva, o Banco de Espanha tem destacado diferentes desafios para a economia do país em comparação com a gestão anterior. Em entrevista ao Financial Times, em abril de 2025, Escriva alertou que as tarifas impostas por Donald Trump estavam desencadeando incertezas nos mercados globais, com potencial impacto na zona do euro e protecionismo comercial. Como se a Espanha não tivesse protecionista, tudo que você quer importar aqui, você tem que vender um rim para pagar de imposto. Aqui vai conversa fiada. E protecionismo comercial emergiu de uma das principais preocupações da instituição, substituindo o foco anterior em questões estruturais internas como a sustentabilidade fiscal, mentira, tudo vagabundo, e a sistema de pensões, estão nem aí para nada. Quer que os velhinhos se lascam, aqui só sobe a idade dos aposentados. Em declaração a Bloomberg em março de 2025, Escriva também destacou que a Espanha estava beneficiando da presença de nômades digitais, sinalizando uma visão mais positiva sobre novos modelos econômicos. No relatório trimestral de março de 2025, o Banco da Espanha já havia alertado para a incerteza associada à geopolítica, especialmente em relação à política de taxas comerciais dos Estados Unidos e flexibilização das regras orçamentárias da União. Flexibilização da regra significa não vai roubar, nós não vai fazer nada, e a única coisa que a gente vai fazer aqui é as cagadas que a gente faz a vida inteira. A europeia e aumentar de forma significativa as despesas públicas com gasto com defesa. Se vocês acham que a Espanha é um país bem armado, tá nada. Tudo aqui. Eu tenho um colega que trabalha pro exército, é capitão, sei lá que posto que ele é, e ele disse que o exército espanhol é pura sucata, não tem manutenção, não tem maquinária nova,
falta tudo, salários altamente baixíssimos. Os salários na Espanha são baixíssimos para a galera do exército e policiais. Não sei como é que essa gente não é corrupta. Conclusão: um ano de transformações após a nomeação de José Escrivá para o Banco da Espanha, apresenta transformações significativas tanto para sua estrutura interna quanto em sua visão sobre a economia do país. A saída de 5 altos funcionários, incluindo o diretor de economia, sugere uma profunda reestruturação institucional que levanta questões sobre a autonomia do Banco Central. A mudança no tom e no conteúdo dos relatórios oficiais, com menor ênfase em críticas a políticas governamentais, isso aconteceu com o relatório que foi feito esse ano. O relatório que foi feito esse ano tinha, no ano passado, antes da demissão do cara, do anterior, tinha 300 menções sobre o incremento de gasto com a aposentadoria, e nesse ano tinha apenas 200, era mencionado apenas 200 vezes gasto com a aposentadoria, então já houve uma diminuição. Também houve uma diminuição no relatório do ano passado para esse ano, que estava em 300 páginas do ano passado, para 200 páginas esse ano. Então a gente vê que no comprometimento não é com a economia, é com as políticas do governo, né? Menor ênfase à crítica políticas governamentais e alerta sobre desequilíbrios estruturais que indicam um possível alinhamento com as visões mais próximas do governo. Ao mesmo tempo, o foco em desafios externos como o protecionismo comercial, substituído, também a Espanha também tem muito protecionismo comercial, não pode reclamar dos Estados Unidos, substitui parcialmente a intenção a questões internas controversas como reforma das pensões, que é algo muito grave que tem que ser revisto, né? Aqui os velhos aqui cada dia aumenta mais, implementada pelo próprio Escrivá quando ministro. Essas transformações ocorrem em um contexto crescente de polarização política. Mentira, só a esquerda controla o país, não tem nada de polarização política aqui não. Onde a independência das instituições é frequentemente questionada. Não tem independência, o judiciário está sob o controle do partido, a economia está sob o controle do partido, as forças policiais estão sob o controle do partido. Que independência, né? O caso do Banco da Espanha ilustra o desafio de manter a economia e os órgãos técnicos em ambiente de forma de disputa política e as consequências institucionais de transição direta entre cargos políticos e oposições que existe. Eu vou deixar aqui no link na descrição aonde foi tirada as fontes, né? Eu fiz um texto, como vocês vêm ver, eu li esse texto para que pudesse não faltar nenhum dado sobre como está essa economia espanhola, que isso não é uma economia, isso é uma derrota, né? Eu, como autônomo, posso dizer, Espanha é um caos, não perde nada para o Brasil. E não vejo futuro economicamente para esse país. Esse país que foi construído à base de dívida pública, endividamento massivo na União Europeia, agora vai dando sinais de que um dia vai ter que parar, né? Vai dando sinais, não, já vem desde 2008 com a crise imobiliária, né? É um país lindo de se viver, existem ótimas pessoas aqui para te ajudar, mas essas ótimas pessoas também votam na esquerda, que é a maioria nesse país. Portanto, o país não tem futuro. Se você sai do Brasil querendo um país seguro, um país que te dê conforto e que te dê aquilo que o Brasil não dá, a única coisa que a Espanha vai te dar é: você não vai ser roubado na rua a qualquer hora. Mas o restante você não tem propriedade privada, você não tem uma economia robusta e forte, você não tem previsibilidade para o seu dia de amanhã, mas é aquilo que eu te digo, né? Ainda assim é melhor que o nosso Brasil. Vou deixar no link na descrição aí para vocês todos onde foi retirado essas fontes. Espero que seja útil e que ajude a vocês a tomar uma boa decisão se vir ou não para a Espanha, investir ou não na Espanha. E um grande abraço, um beijo para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe o dia de cada um. Tchau, obrigado. Se você gostou, deixe um joinha, comente, compartilhe, se inscreva no canal, dá essa força para você estar bem informado sobre o que acontece aqui na Espanha. Abraço, fica com Deus.